Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 2 sobre MapView. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos básicos da visualização do MapView. Eu decidi dividir essa aula em duas, porque é bastante conteúdo, a aula ia ficar muito extensa. Então nessa primeira aula sobre os conceitos básicos a gente vai ver ali sobre layout, a gente vai ver sobre as áreas, os conteúdos, o overview geral sobre a teoria, como é que funciona o MapView. E depois, na segunda parte dessa aula de conceitos básicos, a gente vai abrir um sample que a BR fornece e a gente vai explorar as diversas funcionalidades que o MapView tem, beleza? Bom, como é que funciona então o MapView, né? Quais são as aplicações dessa visualização da BR e como é que funciona tudo isso, né? Então aqui, todas essas imagens que estão no meu slide estão disponíveis no Help do Automation Studio, então eu só tirei de lá e trouxe para cá para a gente poder visualizar melhor. Então, como é que funciona, né, pessoal? Como a gente vai ver como a gente tem no nosso curso de Automation Studio básico, a gente tem o Automation Runtime, que ele é compatível tanto com PCs industriais, CLPs, Power Panels e tudo mais da família de controladores da BR. Então, o MapView funciona da mesma maneira. Ele vai rodar tanto no meu PC industrial, e aí pode ser um PC, a BR tem uma família muito grande de PCs, família 3100, a família 900, a família 21 e por aí vai, a família 22. E também tem os CLPs comuns, aqueles que a gente está acostumado a ver aí com maior frequência, né? Então o MapView vai rodar tanto no PC industrial quanto num CLP. Eu posso ter um IHM menor aqui conectada ou um IHM maior, né? Então tanto faz aqui, os dois vão rodar. Qual que é a diferença, né? Obviamente que a visualização que vai rodar no meu PC industrial vai ser muito mais rápida, vai poder conter muito mais objetos, muito mais páginas do que uma visualização que vai rodar no meu CLP. Obviamente, né? Porque aqui a gente está falando de um PC industrial. Existem PCs da BR com processador i7, então não dá para se comparar ali com um processador que roda num CLP comum. Se bem que existem CLPs que têm um processamento equiparável a um PC de entrada, por exemplo, né? E a visualização, o MapView, né? A gente tem aqui o que a gente chama de o cliente IHM. É o meu cliente que vai receber a minha visualização. Pode ser um web browser, ali conectado no meu computador, pode ser um IHM da BR, pode ser algum IHM de terceiro que contenha um servidor, né, web, um cliente web. E aqui é um MapView. E como é que o MapView se conecta com, por exemplo, o meu CLP, né? Como é que ele se conecta com a máquina? Como é que ele vai conectar? Via protocolo OPC-UA. Então, entre o CLP e a IHM, né, e o MapView, a gente tem um protocolo de comunicação OPC-UA. Por isso que na primeira aula, sempre que a gente vai fazer a visualização em MapView, que a gente vai começar a usar, a gente tem que habilitar o servidor OPC-UA. Se ele não for habilitado, vocês com certeza vão ter o erro durante a compilação. E aí, por isso que sempre é necessário habilitar o servidor OPC-UA. Beleza? Porque isso vai ser um feature do sistema operacional e vai ser usado pelo MapView. Então, se não habilitar, não vai funcionar a nossa aplicação também. Beleza? Bom, tem uma terceira parte aqui que a BR mostra também que dá para rodar o MapView, uma tecnologia que eles usavam bastante no passado, que é o que a gente chama de RWin, que é a mesma coisa de eu ter dois sistemas operacionais rodando no mesmo hardware. Então, basicamente, o que a BR fazia? Pegava lá o Windows 7, que é o mais antigo, e rodava, em cima do Windows 7, rodava o Runtime, que seria o sistema operacional do CLP. Então, seria um CLP e o Windows rodando no mesmo hardware, mais um web browser rodando. Essa tecnologia já é obsoleta, a BR agora traz uma tecnologia completamente diferente, chama Hypervisor, que você instala dois sistemas operacionais, mas a funcionalidade é completamente diferente. Quem conhece um pouquinho mais aí sabe como é que funciona mais ou menos o Hypervisor, mas é uma tecnologia um pouquinho mais avançada aí, e aí nesse caso você sempre precisa de um PC industrial para rodar isso aí, beleza? Bom, e como eu havia falado anteriormente, né, no nosso servidor de visualização, que seria o nosso PC industrial ou CLP, você pode ter mais de uma visualização. Nesse caso, por exemplo, aqui ele está mostrando, você pode ter uma visualização que vai ser na proporção do IHM menor e você pode ter uma visualização aqui também que vai ser na proporção de um IHM de um tamanho um pouco maior, tá vendo? Então, no mesmo hardware, eu posso rodar mais de uma visualização. Então, isso que é bacana, por exemplo. Então, às vezes você pode ter uma visualização que vai ser para rodar no IHM de 24 polegadas, uma no IHM de 15 polegadas, outra para rodar no seu smartphone, por exemplo. Então, essa é a grande vantagem ali
do MapView em relação, por exemplo, à visualização antiga, o VNC, por exemplo, né? Isso é bem legal. E além de ser multi-client, por exemplo. Como assim multi-client, né? Se tivesse, por exemplo, um terceiro computador, um IHM aqui, usando a mesma visualização 1, os dois poderiam estar em páginas completamente diferentes, porque seria multi-client. Obviamente, quanto mais clientes conectados no servidor, mais pesado vai ficar. Tranquilo? Bom, e aqui só mostrar um overview geral, né, de como a gente vai começar a trabalhar, quando a gente for começar a fazer nossas visualizações em MapView, quando a gente começar a explorar bastante os recursos. A gente vai ter aqui o Logical View, que é onde a gente vai adicionar as páginas, a gente vai adicionar os conteúdos, os layouts e tudo mais. A gente vai ter o Configuration View, que é onde aqui a gente vai configurar a visualização. Depois a gente vai ver que a gente vai começar a linkar os objetos com variáveis de processo. Então tudo isso vai ser no Configuration View. No nosso Toolbox, lembrando que o Toolbox é sempre ali o contextual, então dependendo de onde eu estou, o meu Toolbox muda de conteúdo, então ele é contextual. E aqui é onde eu vou adicionar os meus objetos da minha visualização, beleza? E aí eu tenho vários objetos, pessoal. A gente chama os objetos aqui no MapView de widgets, beleza? Então a gente tem um catálogo de widgets, que são botões, entradas numéricas, saídas numéricas, entradas textuais e assim por diante, diálogos, gráficos, um simples texto. Então tudo a gente chama de widgets. E todos os widgets têm suas propriedades, por exemplo, tamanho da fonte, cor de fundo, cor na frente, o texto, qual o tamanho do texto, o estilo e por aí vai. Se eu quero ter uma imagem de background, se eu não quero, a gente vai explorar tudo isso daí, mas basicamente o MapView a gente trabalha mais ou menos dessa maneira, né? A gente sempre tem o Property Window, que vai ter as propriedades do meu widget, a lista de widgets disponível, o editor de página ou de conteúdo, né? O Logical View e o Configuration View, beleza? Bom, e como é que funciona essa dinâmica, né, de que a gente tem de página, layout, de área, de conteúdo e tudo mais, né? Bom, eu separei aqui alguns sites da internet para a gente dar uma olhada e entender qual que é a relação que a gente tem com isso, né? Por exemplo, igual esse aqui é o site da BR, eu também trouxe o site do Kabum aqui, por exemplo, das Casas Bahia, para a gente olhar como é que funciona isso daí. Então, por exemplo, o site da BR aqui, ele tem um layout, né? A gente vê que ele tem aqui uma área superior, por exemplo, ele tem essa área aqui também, que tem essa imagem, tem esse objeto aqui. Então isso aqui seria meio que o widget que a gente vai trazer no MapView, que tem texto, imagem, tudo mais. Então a página tem um layout, né? E tá vendo? Tem essa área aqui também no final. E cada uma dessas áreas, né, ela vai receber seus definidos conteúdos, por exemplo. Se eu clicar aqui, por exemplo, na página de produtos, por exemplo, em PCs industriais, por exemplo, a gente pode ver o seguinte, né? Está carregando aqui. Observem que essa área superior ela não se alterou e nem essa área inferior aqui, tá vendo? O conteúdo delas permaneceu a mesma. Isso foi o que a gente mostrou na primeira aula, que eu estava montando a primeira página, que existe alguns conteúdos que eles são padrões para diversas páginas que eu vou ter da minha aplicação. Então, geralmente a gente chama essas áreas de áreas comuns, por exemplo, né? E aí vocês podem ver que, por exemplo, aqui agora mudou o layout da minha página. A página que eu estava anteriormente não tinha esse layout aqui com esses objetos, né, esses textos e por aí vai. Agora mudou aqui também, eu tenho outras imagens, então mudou o meu layout. Mas vocês podem ver que essas áreas permaneceram incomuns, por exemplo. Isso é muito, dependendo do website que você está visitando, isso é bem parecido. E eu vou clicar aqui, vocês podem ver que de novo mudou aqui o conteúdo agora, né, da minha área, dessa área que eu tenho aqui central, né, por exemplo. Podem ver que essa área aqui permaneceu igual, mas essa daqui mudou, né? Então, tá bem interessante isso daí. Isso é o que a tecnologia web traz, né? O HTML, por exemplo, essa estruturação da página ali, nessas diversas áreas, parágrafos e tudo mais. Então, o MapView faz uso dessa tecnologia web para poder estruturar a visualização, né? Esse conceito. Por exemplo, se a gente olhar aqui também no site do Kabum, por exemplo, ó, tem essa área superior aqui que é comum, por exemplo. E aí, à medida que você vai passando aqui, por exemplo, por alguns objetos aqui do site, né, você vai vendo que ele vai dinamicamente se alterando, né? A gente vai ter isso também no MapView.
Então aqui seria, por exemplo, abrir essa caixa de texto aqui com todas essas opções seria um objeto, né? Que lá no MapView a gente vai chamar de widget, por exemplo, né? Então se eu der um scroll aqui também, para ver que eu tenho uma área aqui também final, geralmente é muito comum esse tipo de layout nos websites, né? E se eu clico aqui, por exemplo, em eletrônicos, a gente vai ver que, por exemplo, ó, alterou aqui o meu layout, alterou o meu conteúdo, mas, por exemplo, essa área aqui continua a mesma. Se eu clicar, por exemplo, na página 2 aqui, a gente viu que mudou só o conteúdo aqui, nesse meio, mas não mudou, por exemplo, o layout. Então, aí que entra no conceito, né? Eu tenho as minhas áreas e eu vou ter os conteúdos que vão nessa área para essa determinada página, né? Que, por exemplo, que é a página de eletrônicos aqui. Se eu clicar, por exemplo, em outras páginas aqui, por exemplo, ó, lançamentos aqui do meu Kabum, por exemplo, tá vendo? Agora eu tenho o mesmo layout, só que agora mudou o conteúdo aqui, né? Eu mudei a página, mas a gente pode ver que o layout permaneceu o mesmo, né? Por exemplo, esse conteúdo aqui também mudou. Obviamente o conteúdo aqui vai mudar, né, desse cara. Mas, por exemplo, se eu clicar em página 2, dá para ver que o mesmo layout, mudou apenas o conteúdo. E é isso que a gente vai ver no MapView, a mesma coisa. Eu vou ter várias páginas, cada página pode ter um layout ou vários layouts, mas geralmente a gente tem o mesmo layout. A gente tem as áreas desse layout, o que vai alterar geralmente é o conteúdo ali, né? Quando eu vou mudar de página, né? Aqui também nas Casas Bahia, por exemplo, ó, a gente tem aqui esse objeto que eu vou clicando aqui para o lado, ele vai alterando aqui as visualizações, a gente vai então isso aqui seria mais ou menos um widget, né? Daí eu tenho imagens, tem texto e tudo mais. Isso a gente vai ter também lá no MapView. Aqui de novo, né, tem essa área aqui superior que é fixa. Se eu der um scroll lá para o final também, a gente vai ver que essa área aqui na parte inferior também vai ser fixa, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, na seção de móveis, vocês podem ver que mudou de novo o layout. Mudou o layout. Esse conteúdo aqui na parte superior comum, geralmente a gente chama isso de header, né? E aqui na parte inferior também tá igual. E aí, essa aqui também, ficar mudando a imagem, isso aqui a gente vai ver no MapView, a gente tem algum widget com nome específico para isso, né? E aqui de novo eu tenho o meu conteúdo da minha área aqui. E se eu mudar de novo aqui, né, por exemplo, para outra página, a gente vai ver que vai alterar o conteúdo, mas o layout vai permanecer o mesmo, né? Isso aqui é bacana. Então esse conceito de página, layout, área e os conteúdos é o que a gente vai ver exatamente ali no MapView. Beleza? Bom, essa aula eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula sobre os conceitos básicos a gente vai abrir um projeto e explorar um pouquinho mais sobre os recursos que tem no MapView. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula.